Oiê, eu sou a Lisandra. Eu vou falar um pouco sobre um livro que eu gosto muito, que é o Colecionador de Desejos. E eu gosto muito desse livro, eu só queria fazer um vídeo comentando sobre ele, falando sobre ele. Não é nada muito certo, mas é a minha opinião e alguns fatos que acontecem no livro. É isso aí. Se quiserem ver o vídeo, fiquem à vontade. E mais uma coisa, não é um vídeo sobre o livro e sobre coisas oficiais do livro. Eu vou simplesmente falar o que me passar pela cabeça sobre o livro. Então não vai ter informação certinha, vai ter spoiler do livro, vai ter um monte de coisa que tem no livro e que se você quiser ler o livro, você vai querer saber no livro. Então eu recomendo não ver esse vídeo. Se você quiser ler o livro, é isso aí. Que é tipo assim. Eu esqueci o nome do personagem, que é um nome estranho. Putz, mano. Eu sei que o nome da protagonista é Clara. Agora o nome do cara, eu não lembro. Eu vou pesquisar, peraí. Joná, o nome dele. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu falo Joná porque sim. E aí, a Clara e o Joná são os protagonistas. Ela foi pra Nova Orleans porque ela queria estudar balé lá. Enfim, ela é uma bailarina e aí ela vai pra Nova Orleans, ela se muda pra lá. E aí a vizinha dela conta pra ela a história do Muro que Chora. Esse livro, ele tem dois tempos, né? São duas linhas temporais, que é a de atualmente e a de um tempinho atrás. Eu não sei quanto tempo, não lembro. Mas tem essas duas linhas temporais. E na linha atual conta a história da Clara e do Joná. E na linha temporária do passado conta a história da Angelina e do soldado. Enfim, é isso aí. E aí, a Clara ficou curiosa, né? Porque ela é bem curiosa. E aí ela vai investigar sobre o Muro que Chora. Vai procurar e tal. E aí ela descobre que o Muro que Chora é um palácio que tem em Nova Orleans, perto ali da onde ela mora. E que quando chove, os muros têm... Porque o muro, ele tem meio que buraquinhos, entendeu? No muro. É um muro de pedra, normal, cinza, normal. Pelo menos é o jeito que eu imagino que seja cinza. É um muro de pedra normal que tem buraquinhos e que quando chove ele escorre água. E aí parece que tá chorando, que o muro tá chorando. Só que falam que é por causa da lenda da Angelina e do soldado, entendeu? Não do soldado, mas só da Angelina. Que aí depois eu entro nesse ponto. Basicamente, a lenda do Muro que Chora fala sobre a Angelina, que se apaixonou pelo soldado. E eles eram muito apaixonados e tal. Só que aí chega um momento em que a Angelina recebeu uma carta do soldado falando que não queria mais nada com ela, que nunca ia dar certo, porque ela era uma escrava e ele era um soldado. Eu não sei se ele era americano. Enfim, ele tava lutando alguma guerra, eu não sei qual guerra. E aí ela recebeu essa carta e ela acabou se matando por causa disso. Porque ela tinha certeza de que o cara ia ficar com ela pra sempre. E ele prometeu isso pra ela antes de ir embora. E aí ela ficou mal e aí se matou. E a mãe dela era uma bruxa. E aí ela jogou uma maldição na família do soldado. Na família que morava naquele castelo. E que a Angelina e o soldado ficaram presos nessa maldição. E vão rondando ali. Porque eles eram fantasmas que estavam presos àquele castelo. Por causa da maldição. Então eles ficaram fadados a... a ficar perambulando por aí até as pessoas resolverem um enigma. E o enigma é... Peraí que eu vou pesquisar. Deixa eu pegar meu livro, rapidinho. Ai, não sei, eu não achei. Mas era basicamente falando que a Angelina só ia se libertar se a lágrima de seu próprio descendente ou alguma coisa assim fosse derramada. Era alguma coisa assim. Fosse trazida à luz do sol. Fosse trazida à luz do sol.
É. Se o seu próprio sangue fosse trazido à luz do sol. Era assim. A Angelina só seria libertada se o sangue do seu. Se o seu sangue fosse trazido à luz do sol. Era alguma coisa assim. Eu não sei se era exatamente isso, mas era alguma coisa assim. E aí tem essa lenda aí. E aí a Clara fica muito triste pela história, né? Que a Angelina era uma escrava e que ela se matou por causa do cara que ela amava. E aí ela foi no muro que chora pra poder ver. E nesse muro que chora também, as pessoas depositam os desejos delas, porque elas falam que pode se realizar se você colocar no muro que chora. E aí a Clara vai lá no muro e escreve, ela fica tentando pensar o que que ela pode pedir. E aí no final ela escreve alguma coisa e deposita lá nos buraquinhos, aí cai lá pra dentro. E aí o Jonah, tava dentro do castelo, mostra o ponto de vista dele, inclusive, nesse livro. E aí ele tá dentro do castelo. E aí ele pega o bilhete dela, né? E ele pega o desejo dela e aí ele lê. E aí ele fica meio que tipo, caraca, ela é diferente de todas as outras garotas. Porque ela pediu no bilhete pra Angelina dizer um jeito de ajudar. Pra ela ajudar a Angelina a se libertar. E aí ele fica meio tocado com isso e tal. E aí ele. Aí a Clara, ela percebe que tem alguém atrás do muro por causa do jeito que a sombra tava se mexendo de dentro do muro. Aí ela pergunta, quem é? Tem alguém aí? E tal. Aí ele responde. Pela primeira vez ele responde alguém que pergunta se tem alguém ali. E aí eles começam a conversar no muro, entendeu? E aí eles começam a conversar sobre um monte de coisa. Tipo, ela pergunta, por que você tá aí e tal? Aí ele fala, coisas aconteceram e tal. E aí ela. Aí ela fica voltando lá todo domingo, que é o único tempo que ela tem livre, por causa do balé e do trabalho. Aí ela fica voltando lá todo domingo pra poder conversar com o Jonah. E aí ela começa a ficar muito curiosa do porquê que ele tá preso lá dentro. Aí ela fica tipo, queria te ver e tal, porque não sei como você é e tal. Aí acontece muita coisa, eles começam a conversar direito. Eu esqueci de falar também por que que ele tá preso e não quer sair de jeito nenhum. Eu não sei se tu fala no começo do livro ou se explica depois. Num dos casos dele, ele tava defendendo um cara que tinha abusado ou estuprado uma mulher. Conseguiu, ele ganhou o caso e o cara foi solto. E aí, o cara foi solto e aí beleza. Aí depois a menina que foi violentada, ela foi reclamar, acho que em algum lugar, numa praça, algum lugar assim. E o cara foi tentar matar ela. O cara que ele soltou, que ele ajudou a soltar. E aí acabou que alguma coisa explodiu. Eu não lembro o quê. Eu só sei que alguma coisa explodiu. E ele acabou desfigurado. Metade do rosto dele foi queimado. E aí ele acabou desfigurado. O irmão dele morreu, inclusive, nesse lugar aí. O irmão dele tinha avisado pra ele sair desse caso. Que era um caso completamente ruim e que ele não merecia. O cara não merecia sair, porque ele realmente tinha provas de que ele realmente tinha violentado a menina. E o irmão dele pediu pra ele sair do caso, mas ele não quis sair do caso, porque ia dar muita visualização, muita visibilidade pra ele. Então ele não quis sair do caso, porque ele era bem arrogante quando era na época, então. Porque ele era um advogado fodão, e aí ele se achava demais. E aí ele não queria. Ele só queria mais. Ele não queria muito saber de ser gentil, basicamente. E aí Aí ele, tipo, ficou desfigurado e aí começou a viver no castelo, porque ele tava desfigurado e tinha vergonha do que ele fez. Porque o irmão dele meio que morreu por causa dele. E aí, muitas coisas. Por isso. Ele ficou preso por vergonha. E aí ele começa a conversar com a Clara e tal. Aí ele começa a realmente querer sair do castelo. Por causa da Clara. E aí eles até planejam num dia. Esse momento é importante. Eles planejam num dia se encontrar na Praça Escura, que aí ela não vai ver ele direito. E ele não vai se sentir tão envergonhado assim. Por causa do rosto deformado dele.
E aí eles marcam e ele vai. Só que aí quando ele chega na praça, ele vê a Clara e ele paralisa, porque ela é muito bonita. E aí ele ficou com medo de ela rejeitar ele, porque ele é feio. Não feio, mas ele tava desfigurado. E aí ele só paralisa e vai embora. Só que aí quando ele tava voltando pro castelo, ele passou por um beco. E no beco uma mulher gritou assim. E tinha um cara falando, tipo, para, que não sei o quê. E a mulher gritando, pedindo ajuda. E aí ele para e. Não, ele usa uma máscara, eu esqueci de falar isso. Ele usa uma máscara pra não aparecer a desfiguração. Ele. Metade do rosto desfigurado, ele usa uma máscara pra cobrir a deformidade que ele tem no rosto. A queimadura, no caso. E aí, ele entra nesse, nesse beco. E aí ele enfrenta o cara e fala, solta ela, que não sei o quê. E aí o cara fala, tipo, vai embora, cara, que não sei o quê, não é da sua conta, alguma coisa assim. E aí ele vai enfrentar o cara. E aí ele tira a máscara. Quando ele tira a máscara, o cara se assusta. E fica completamente em choque, com medo e é isso aí. Aí ele vai embora. O cara que tava batendo na menina, na mulher, vai embora. E a mulher agradece e tal. E aí ele volta pro castelo. Aí um tempo depois, tem notícias nos jornais sobre um cara mascarado que tava ajudando mulheres a não serem violentadas em becos e etc. E era ele era o cara mascarado. E aí tem um grupo que eles são caras que defendem mulheres. Esse livro tem muita coisa, eu nunca vou conseguir explicar ele, eu vou ter que... Se eu for explicar o livro inteiro, eu vou ter que falar por 3 horas. Mas, resumindo, tem um grupo de caras que ajudam mulheres que estão sendo agredidas de alguma forma por caras. E aí eles vão lá e batem no cara, enfrentam um cara e tal. E aí esse grupo chama o Joná pra participar do grupo por causa das notícias. E aí é isso, aí ele vai, ele ajuda. Ele, primeiramente, ele ficou meio relutante, porque ele tem a cara deformada. Só que aí os caras, eles, tipo... Eles também têm as questões físicas deles. Então, eles cagaram por o fato dele ter uma queimadura na cara. Então, eles só aceitaram o Joná e é isso aí. Aí ele tem amigos agora. Felicidade. Mas esse é lá pra, tipo, meio do livro. Não é tão no comecinho, não. Aí, beleza. Aí tem a Clara, que ela fica insistindo pra conversar com o Joná e ver ele e tal. Aí tem um momento em que ela fala, eu posso entrar no castelo? Só que aí é de noite, né? Ela fala pra entrar no castelo. E aí ele fala que, tipo, tudo bem, mas você tem que me prometer que não pode me ver, que você não vai me ver de jeito nenhum. E aí ela promete, aí ela fala, ok, não vou. E aí, ela entra no castelo, isso já é bem depois, bem depois. Eles já estão best friends, entendeu? E aí ela entra no castelo. E aí eles começam a se beijar no escuro. Ela não sabe quem é o cara, ela não faz ideia, ela só sabe como é a voz dele e as coisas que ele contou pra ela. E aí eles se beijam, eles transam e é isso aí. E é isso. Aí também tem um momento, porque ela é bailarina, então ela vai se apresentar e ela vai dançar com um cara que é afim dela, do balé. E aí ele fica vendo esses dois, e aí fica com ciúmes porque ele não é... Aí ele fica se sentindo inferior, fica falando tipo, ela pode ter uma coisa muito melhor do que eu, que enfim, aí ele fica se depreciando, e é isso aí. Eu vou contar da Angelina e do soldado, que eu não lembro o nome. Ela, a Angelina, filha de uma escrava com o senhorio do castelo. E ela é a filha bastarda dos dois. E enquanto ela era criança, ela era muito querida pelo pai. E ela era muito... olha que linda ela é. Porque todo mundo ficava completamente encantado por ela. Porque ela é muito fofa, ela é muito, tipo, prestativa. Ela era um amor de menina, era um amor de mulher, era um amor de tudo. Ela era maravilhosa, a Angelina era maravilhosa. E todo mundo amava ela. Só que ela era escrava, ela era negra. Então as pessoas começaram a ver isso como um negócio ruim.
E aí ela começou a ser afastada da, da família do cara, do pai dela. E aí, beleza. Aí chegou num momento em que eles foram fazer uma festa e ela tava ajudando, né, com os preparativos da festa e tal. E ela conheceu esse soldado. E esse soldado se apaixonou à primeira vista, praticamente, por ela. Porque ela é muito linda, ela era muito linda. E aí eles começaram a se falar e foi isso. Eles começaram a se encontrar às escondidas, porque era proibido, né? Porque ela era uma escrava e ele era um soldado. E aí era completamente proibido. E aí eles começaram a se encontrar às escuras. As escondidas, no caso. Escuras é a Clara e o Joná, não tem nada a ver. E aí teve um momento em que descobriram isso, que ela tava tendo relacionamentos com o soldado. A mãe dela, inclusive, não aprovou. Porque ele era um soldado, então ela tava com medo de que ele provavelmente só tava usando a Angelina. E aí ela descobrem, né? E também o soldado tava prometido pra irmã dela, que era filha do senhorio com a esposa do senhorio. E ele tava meio que prometido pra ela, tipo, ela estavam tentando arrumar ele pra ela, basicamente. E aí a mãe da a esposa do senhorio não gostava da Angelina, porque a Angelina era filha do marido dela com uma escrava, então ela não gostava dela, da Angelina. E aí ela começou a achar um monte de jeito, de pretexto pra separar os dois, porque não queria, porque o soldado era pra filha dela. A filha dela, inclusive, ela não detestava a Angelina, ela não tratava a Angelina mal, ela meio que só seguia o que a mãe fazia, entendeu? Basicamente era isso. E ela se sentiu um pouco mal, inclusive, por causa do negócio do soldado, porque ela nem gostava direito do soldado, ela só tava lá porque pediram pra ela estar lá. Enfim. E aí, vai e vem, o soldado ele vai pra guerra, né? Isso é no final do livro, já explica no final do livro, conta a verdadeira história do que aconteceu, como aconteceu. E a Angelina, antes dele ir pra guerra, a Angelina e ele se encontraram e ele prometeu pra ela que ia voltar, que eles iam fugir e que eles iam viver a vida feliz deles juntos. E aí foi isso, aí ela acreditou, eles entre juras de amor e etc. E aí ele foi pra guerra. E aí, no meio da guerra, assim, ela recebeu uma carta, né? E aí só que ela não sabia ler a carta. Ela recebeu uma carta do soldado. E ela não sabia ler. Aí ela pediu pra irmã dela, que era filha do senhorio e da esposa do senhorio, ler a carta pra ela, porque ela não sabia ler, né? E aí a irmã dela lê a carta pra ela e na carta dizia que ele não gostava dela mais e que não ia funcionar e que não ia dar pra eles continuarem juntos porque ela era uma escrava e ele era um soldado e bababá. E aí a Angelina acreditou no que a irmã dela disse, né? E aí ela chegou no meio do jardim de rosas e cortou os pulsos na fonte. E aí ela se matou por causa disso. E aí foi isso. E aí depois, quando a mãe dela descobriu que ela tinha se matado, ela jogou uma praga e uma maldição, né? E aí nessa maldição fala que a Angelina e o soldado ficaram presos não juntos, né? Durante toda a eternidade. E aí, beleza. Aí depois de um tempo, começa a contar de novo essa história. E aí aí acabou a história pelo ponto de vista da Angelina e do soldado aí. Depois volta pra Clara e pro Joná. E aí eles descobrem o enigma, a resposta pro enigma. Muitas coisas aconteceram. Ele foi na apresentação dela. Ele conseguiu ir lá, mesmo com a cara deformada. Ele tirou a máscara, mesmo com a cara deformada. As pessoas tudo olhando, tipo, meu Deus, esse cara. E ele não ligou. Ele simplesmente tava lá por ela. E aí ela ficou muito feliz porque ele tava lá. Enfim, muitas coisas aconteceram. E aí foi isso. Aí no final do livro, bem no finzinho assim mesmo, eles descobrem o segredo da Angelina. Não, foi antes dele ir pra apresentação dela.
que ele descobriu. O verdadeiro, a resposta pro enigma. A resposta pro enigma é de que a Angelina só vai ser libertada quando o sangue dela for vir pra luz, alguma coisa assim. Era o Joná sair do castelo, entendeu? Era tipo... A resposta pro enigma era isso. Era que ele não ficasse trancado o tempo inteiro. Quando ele, tipo, se libertasse dessa amarra que prendia ele a ficar no escuro. Que era a insegurança dele pelo queimado. E a Angelina foi liberta. Eu explicando é meio merda, mas lendo é muito emocionante. Eu prometo. Aí no final do livro, ele abre o castelo pra todo mundo, né? Porque ele já não tem mais problemas em mostrar a própria cara, então aí ele só abre o castelo pra todo mundo como um ponto turístico da Angelina. Não turístico, mas um ponto para as pessoas verem como que era, porque lá dentro tinha a morada dos escravos e tal, e era histórico, entendeu? E aí ele abriu para as pessoas irem ver. Tava vendo os arquivos lá, que tava guardado no sótão ou no porão, alguma coisa assim. E aí ele viu a carta, ele pegou a carta que o soldado mandou pra Angelina. Na carta não dizia absolutamente nada do que era mentira, obviamente, que a irmã dela contou de que ele não queria que o soldado não queria mais nada com Angelina. E nessa carta conta, deixa eu ler a carta. Tem a carta é no finzinho, então dá pra ler. Aqui, essa é a carta que o soldado escreveu pra Angelina, a verdadeira, o que ele realmente escreveu. Querida Angelina, confio esta carta ao meu amigo e camarada Timothy Mansfield e tenho plena certeza de que ele a lerá para você, e que você, meu amor, ouvirá nessas palavras a minha voz e deixará de lado as dúvidas geradas pela minha ausência. Amo você, Angelina L'Oreal, sei lá. Amo você do fundo do meu coração e com toda a minha alma. Nem o tempo, nem a distância, nem 1 milhão de campos de batalha cheios de fumaça que se estendem à minha frente serão capazes de me impedir de voltar para você e de amá-la até a última estrela, até que a última estrela caia do céu. Estou me arriscando muito na luta pela sua liberdade e também pela minha, pois se você não for livre para me amar, minha vida não tem sentido. Uma luta da qual ainda não posso falar. Mas tenha fé, meu amor. Acredite que o mundo pode mudar e que de fato mudará. Seu eterno amor, John. Essa era a verdadeira carta que ele tinha mandado para Angelina, só que aí ela pediu para a irmã dela ler. E a irmã dela, enfim, mentiu. Falou que ele não queria mais nada com ela. E aí ela acabou se matando, porque ela não conseguiria viver num mundo onde ela e o John, que é o soldado, ficassem juntos. E aí ela se matou por causa disso. E ele nunca se casou depois. A gente não reagia a nada. Ele só não teve filhos, não teve família, não teve nada. E aí chegou um dia que ele morreu. E aí foi isso. É isso aí. Essa é a história de O Colecionador dos Desejos. E é muito bonitinha e muito triste. Enfim. É isso aí. Tchau.